graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Quero convidar você para uma reflexão agora na Palavra de Deus. Para hoje, a nossa reflexão será na segunda epístola do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Uma palavra que eu penso encontrar uma pertinência muito grande para os dias que nós vivemos. E eu quero convidar você então para, junto comigo, fazer a leitura da Palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, e insta quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, porque sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Essa palavra, ela surge diante de uma conversa com os jovens da minha igreja. E escolhendo o tema para um debate online, eles colocaram entre uns temas listados o seguinte: o papel do cristão em tempos de crise. E essa proposta me fez pensar, qual é o papel do cristão em tempos de crise? E de repente eu quase me vi sendo levado a pensar que o papel de um cristão em um tempo de crise é diferente de um tempo de ordinárias coisas, diferente de um tempo comum. Porque na verdade, queridos, tirando o fato de nós estarmos vivendo uma pandemia, uma crise, tirando essa crise, nós vivemos em um tempo de crise. Nós vivemos em um tempo de crise moral, vivemos em um tempo de crise espiritual, nós estamos o tempo todo em tempo de crise. Da mesma maneira, você parar para pensar, grupo de risco, quem está no grupo de risco? Todos que estão vivos. Todo mundo que está vivo hoje, agora me ouvindo, eu quero te dizer, você está no grupo de risco, que para morrer, basta estar vivo. Se você não morre de uma coisa, você morre de outra. Havia um momento muito sério naquela época em que Paulo vivia, que era a perseguição. Se você continuar a leitura, né, a partir do verso 6, você vai ver que Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. É onde ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, nesse texto. E Paulo está dizendo isso que ele estava vivendo um tempo extraordinário? Não, ele estava vivendo um tempo ordinário. Ele não estava doente, ele não estava à beira da morte, ele estava condenado à morte, tão somente por ser cristão. Qual é o papel de um cristão em um tempo de crise? O papel de um cristão em tempo de crise é pregar o Evangelho. E o que Paulo recomenda a Timóteo não é outra coisa senão: conjuro-te perante a Deus e Cristo Jesus, porque você não prega Deus sem Cristo Jesus. Só se conhece a Deus através da manifestação do Filho, né? Aquele que há de julgar vivos e os mortos, e pela sua manifestação. Aqui, quando Paulo se refere à sua manifestação, não é a primeira a qual ele já havia se manifestado aos homens, mas a segunda, a qual ele se manifestará. E pelo seu reino, que é eterno, está estabelecido, e ele está sentado no trono, de onde ele julga tudo e a todos. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Paulo não consegue enxergar outra coisa. O verso 2 ele diz: prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, a maior necessidade, a maior relevância do cristianismo ainda é e sempre será a pregação da palavra de Deus. Nós não temos que consolar quanto a aspectos políticos, sociais, nós não temos que nos
adequar, não precisamos nem devemos ser líquidos a ponto de caber em qualquer tipo de recipiente, seja ele cultural ou social. Mas a nossa vocação, a nossa relevância está na pregação da palavra de Deus. Eu penso que a igreja deva sim trabalhar na assistência social, acudindo aos pobres, aos necessitados. Eu penso que esse seja um papel da igreja, mas ele não é um papel primário. Engana-se quem pensa que esse é o papel primário da igreja. O papel primário da igreja é pregar, de maneira oportuna ou não, instar, corrigir, repreender, exortar com toda a longanimidade e com toda a doutrina. O problema é que hoje muitos pregam, mas sem doutrina, sem direção. E é o que Paulo fala a partir do verso 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Aquilo que era futuro para Paulo é presente para nós. As pregações hoje não se submetem a doutrinas bíblicas. Eu não estou falando de doutrina de religião. Eu não estou falando conjuntos doutrinários que mais são antropocêntricos do que cristocêntricos. Eu não estou me referindo às doutrinas ou aos costumes da igreja. Eu estou falando da doutrina da Sagrada Escritura, que é base para a nossa vida, que é direção para a nossa caminhada. Pelo contrário, o povo está se cercando de mestres segundo as suas próprias cobiças. E como que sentindo coceira nos ouvidos, né? Em outro texto diz como se sentissem comichão no ouvido, se recusarão a dar ouvidos às verdades e se entregarão às fábulas. Quais são as fábulas que são pregadas no nosso dia? Existe uma fábula do antropocentrismo, do homem no centro de todas as coisas. Um evangelho que só se reporta ao homem, que só se preocupa em glorificar ao homem, em dar notoriedade para ele, em dar prosperidade para ele, em dar sagacidade para ele. É o evangelho do autodesenvolvimento, é o evangelho do autodescobrimento e, infelizmente, o evangelho da autossustentação. Pessoas procuram o evangelho hoje para se tornarem autossustentáveis, independentes, quando na verdade o evangelho deveria tornar você dependente de Deus. O evangelho deveria gerar em você uma tristeza, uma vergonha, porque você não é digno, porque você só recebe o evangelho pela graça de Deus. Então você só deveria viver pela graça de Deus. O evangelho não te torna nada melhor do que você já é, ele só te torna reconhecido pelo amor do Pai, na pessoa do Filho, como alguém aceito, pela graça e pela misericórdia de Jesus. Mas o nosso povo tem se entregue às fábulas culturais, a fábula do dinheiro, a fábula do prazer, a fábula do conforto, a fábula da prosperidade. Hoje, nós vemos nas nossas redes sociais a fábula da política, a fábula da esperança alicerçada na política, na economia. Fábulas, fábulas e fábulas. Encerrando esse texto, o apóstolo Paulo orienta a Timóteo. Tu, porém, esse tu, porém, ele é distintivo. Ele faz uma distinção entre Timóteo e o resto das pessoas. Ele distingue Timóteo da cultura. Ele distingue Timóteo da moda, do fluxo, daquilo que o mundo tem buscado ser, se preocupado em ser. Eles são assim, mas tu, porém, se sóbrio. Sóbrio em todas as coisas. A palavra sóbrio, de sobriedade, ela culturalmente é conhecida como o antônimo de ébrio, de embriagado. O que nós temos nos permitido ser nessa geração é uma geração embriagada pelos alucinógenos culturais que nos cercam de todas as formas, em todos os lugares. Como nos jogam para lá e para cá com informações, com culturas. Um manda fazer isso, outro manda fazer aquilo.
E aí eu vejo o povo da igreja se deixando levar por culturas, por ideologias, brigando por partidos políticos, por direitas e por esquerdas, quando nós estamos nos perdendo daquilo que é o essencial. Eu tenho talvez batido incessantemente nessa tecla, mas é o meu papel. Eu penso que cai sobre mim a responsabilidade de dizer que esse mundo jaz no maligno e os nossos olhos deveriam estar postos no reino espiritual. Mas não, nós nos deixamos gastar por tantas coisas que não têm a ver com o reino. Por quê? Porque estamos embriagados por essas fábulas que são geradas em todos os lugares, em todo o tempo. Facebook, Instagram, política, líderes. Isso vai nos distraindo, isso vai nos entretendo e nós vamos ficando cada vez mais chafurdados nessas fábulas e vamos perdendo a sobriedade. Tu, porém, ser sóbrio. Tu, porém, desperta e acorda e percebe. Como Paulo disse lá no primeiro versículo, né? Conjuro-te a pregar em nome daquele que há de julgar vivos e os mortos e pela sua manifestação. Queridos, não podemos perder a perspectiva de que a manifestação de Cristo está próxima. Ele está voltando. E nós estamos muito mais preocupados com as coisas desse reino, desse mundo, desse tempo, com as coisas que estão para ser manifestas a mim e a você. E certamente, se permanecermos assim, nessa embriaguez, nós vamos ser pegos de surpresas e pior, despreparados. Porém, tu sede sóbrio. Tenha sobriedade quanto às Sagradas Escrituras. Isso aqui não é uma discussão terciária ou secundária. Isso aqui é uma discussão central. Essa aqui é uma necessidade primária da minha e da sua vida. E é tempo de nós nos tornarmos sóbrios. Fazer cessar essa embriaguez pelas fábulas, que infelizmente têm sido geradas em muitas igrejas também. Há muitos falsos mestres hoje com muita eloquência, com muito carisma, com muito aspecto de piedade, de espiritualidade, uma espiritualidade que me parece ser muito convincente. Sabe por que as espiritualidades dos nossos dias são tão convincentes? Porque elas estão solidificadas, alicerçadas na lógica humana, por isso que você entende rápido. Mas a espiritualidade cristã, ela não está linkada nem alicerçada à lógica desse mundo. A espiritualidade, a verdadeira espiritualidade cristã, ela está posta na palavra. O apóstolo Paulo disse sobre essa espiritualidade, sobre esse conjunto de valores cristãos, que eles enganarão a muitos, no sentido de não perceberem que as coisas loucas desse mundo são usadas por Deus. Que as coisas fracas desse mundo são usadas por Deus. E exatamente as coisas loucas desse mundo, as coisas fracas desse mundo, elas são repudiadas pelas fábulas dos falsos profetas, que de muitos púlpitos cristãos tentam dizer que você é o cara e isso não é para você. E te levam para muito longe da centralidade do verdadeiro evangelho, que não pode estar em nenhuma outra plataforma, senão a pessoa e a obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, querido, a minha palavra para você hoje é: sede sóbrios, tenham sobriedade, despertem desse coma, despertem dessa embriaguez gerada pelas fábulas que são propostas a você através de falsos profetas, através dessa mídia podre que existe nos nossos dias. Que seja a palavra de Deus a te guiar, que seja a palavra de Deus a te conduzir, para que você não seja aí enganado, para que a sã doutrina não venha gerar coceira nos seus ouvidos. Se é pesado para você a palavra de Deus, se você quer aquela palavra fantasiosa, talvez você já tenha sido infectado com esse vírus das fábulas que geram coceira no teu ouvido a ouvir e a suportar essa doutrina.
Mas se você está ouvindo essa palavra ainda, querido, ainda dá tempo de você repensar, de você reconfigurar o teu cristianismo no teu coração e na tua mente. O desejo do meu coração é que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz que excede a todo o entendimento domine em você totalmente, controle em você e abra os teus olhos para nesses dias de crise, né? Para nesses dias extraordinários, você poder viver o Evangelho. Mas repousa sobre você uma ordem, como disse o apóstolo Paulo para Timóteo: conjuro-te, prega a palavra. Seja oportuno ou não, insta, repreende, corrige, exorta, gera esperança no coração desse povo. Vamos nos levantar como uma geração que não se deixou enganar pelas fábulas desse tempo, mas vamos pregar o Evangelho. Você pode fazer isso compartilhando esse vídeo, levando esse vídeo até outras pessoas, pregando para o seu amigo no colégio, pregando para o seu amigo no trabalho, pregando para o seu vizinho, para quem está perto de você, para quem você ama, para quem você não conhece. Vamos fazer com que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo encontre lugar em nossas vidas e que a nossa vida seja um propagador real do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe você, que você saia desse vídeo, que você saia dessa breve mensagem inspirado a receber como Timóteo recebeu essa palavra do apóstolo Paulo, que ela chegue até você, que ela inspire você, que ela transforme você, que ela tome você por inteiro e faça de você um anunciador, um proclamador da palavra de Deus. Esse é, sem dúvida, o maior papel em relevância do cristão nesse tempo de crise. Quer ser relevante? Começa a pregar, começa a viver aquilo que você tem aprendido. Não seja um mero repetidor de ideias. Não seja um hipócrita que crê numa coisa, mas não vive aquilo que você crê. Mas pregue a palavra de Deus. Nós somos imperfeitos, somos pecadores, todos. Mas, como o apóstolo Paulo ministrou lá na epístola aos Coríntios sobre a Santa Ceia, aquilo que eu recebi também vos dou. E eu quero compartilhar com você aquilo que eu tenho recebido do Senhor, da palavra de Deus. Assim como Timóteo recebeu, eu recebo e você recebe. Eu tenho certeza que isso vai redundar em bênçãos incontáveis para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te faça aí esse proclamador no meio desse tempo de crise. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre você, graça e paz.